padrastos. Mas a gente também tem um movimento, importante dizer que a gente tem um movimento na internet, né, que estimula a essa violência sexual. Isso também impacta na violência sexual que as meninas têm sofrido também dos outros meninos, né? Esse é um cenário que a gente tem visto aqui nas Serenas dentro das escolas. De um lado, o aumento da violência sexual. Do outro, falha nas orientações para os adolescentes nas escolas. O índice de jovens que dizem ter aprendido como usar preservativos, prevenir gravidez e evitar infecções sexualmente transmissíveis foi o menor registrado em uma década. O estudo constatou que entre 2019 e 2024 houve uma queda de cerca de 10 pontos na taxa de alunos que receberam essas informações. Esse vácuo se reflete no comportamento. O uso de preservativo na primeira relação sexual caiu para pouco mais de 60%. A precocidade sexual ainda preocupa, com quase 37% dos jovens iniciando antes dos 13 anos. Como consequência da falta de proteção, mais de 40% das garotas já recorreram à pílula do dia seguinte e cerca de 120 mil adolescentes relataram ter engravidado. A gente precisa que a política pública educacional aborde essa temática e, para isso, o fortalecimento de programas como o Programa Saúde na Escola e outros programas que levem a saúde para dentro da escola, mas a gente precisa ir além, a gente precisa do compromisso da perspectiva de gênero dentro da escola, porque os dados da PENSEM deixam claro, a maior parte das vítimas de violência são meninas que são violentadas dentro de casa e dentro da escola, e, portanto, se a gente não trabalhar a perspectiva de gênero dentro da escola, perspectivas de proteção das meninas, essas violências vão continuar acontecendo. Esses números são assustadores, né? Mas para que se identifique uma violência sexual, é preciso que adultos de confiança digam, essa menina, esses meninos, o que é uma violência sexual. É um monte de coisa que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que entender que isso está acontecendo e, ao entender, comunicar. As crianças, os adolescentes precisam saber o que é importunação sexual. Muitos não sabem o que é importunação. Quando vem, já passou do momento de intervir. A segunda questão é a nossa hipocrisia com relação ao sexo. Nós vivemos porque praticamos sexo, e sexo faz parte da vida. Nós não podemos ignorar isso, né? Muitas pessoas ignoram isso, não querem que seus filhos tenham relação sexual. Isso não existe. E não querem falar sobre isso com os filhos. Tem que falar sobre isso. As crianças têm que entender o que faz e para que serve uma parte importante do corpo delas. Então, falta informação para as nossas crianças, falta informação para os nossos profissionais de saúde quando atendem uma criança vitimada, e falta informação para levar esse médico, essa enfermeira, até a justiça para ir atrás de quem é o responsável por aquela agressão sexual. E falar sobre consentimento também, né? As crianças e os adolescentes precisam entender o que é consentimento, o que é uma violência, né? Sim, tem, acho que, como o Vecina colocou, a gente tem muita coisa, né, para desenvolver. E desenvolver a conscientização, o conhecimento, a diferença entre consentimento e não, acho que tudo isso está relacionado. Mas acho que também é uma discussão, e aí concordo com a entrevistada, de que envolve a discussão sobre gênero, né? A gente vê uma violência verbal, todas esses programas de internet que também levam muitos jovens a terem cada vez mais um comportamento agressivo contra as meninas. Então, acho que a gente tem um problema social muito grave e que a gente precisa olhar e tentar entender e resolver todas as dimensões. Agradecemos a presença dos professores Denilde Roshacker, de Relações Internacionais da ISPM, e o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Boa noite, foi um prazer recebê-los. Boa noite. Encerramos essa edição com a exposição Transbordar o Mundo, os olhares de Tarsila do Amaral, que está em cartaz no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União, em Brasília. A mostra reúne mais de 60 obras originais da artista, que formulou uma linguagem modernista baseada na identidade e cultura brasileiras. A exposição, que acompanha todas as fases da carreira de Tarsila, vai até o dia 10 de maio e é de graça. Obrigada pela companhia, ótima noite. O Jornal da Cultura volta amanhã.
William James era nova-iorquino, filho de uma família de posses, religiosa e literata. Charles Peirce nasceu em Massachusetts, Estados Unidos, berço da famosa Universidade de Harvard, onde seu pai lecionava matemática. Em 1878, Peirce e William James encontravam-se assiduamente para debates filosóficos no Clube Metafísico de Cambridge, os dois formados em Harvard. Peirce em Química, James em Medicina. A troca de ideias entre os dois filósofos e a crítica de ambos ao racionalismo, entre outras coisas por desprezar o valor da experiência, conduziram suas articulações a uma corrente filosófica original, o pragmatismo, assim nomeado por Peirce. Contra o raciocínio cartesiano de que apenas o conhecimento adquirido pela razão é o certo e o adquirido pelos sentidos duvidoso, Peirce contrapunha que o conhecimento novo só aflora com a coparticipação da experiência. O mecanismo da mente só pode transformar conhecimento, mas nunca originá-lo, a menos que alimentado com fatos da observação. Pragmatismo, do grego pragma, quer dizer ação, prática, e foi apresentado pela primeira vez por Peirce em 1878 no artigo Como Tornar as Nossas Ideias Claras. A intenção do pragmatismo era mediadora: reconciliar enfim a histórica divisão entre Platão e Aristóteles, que separava o mundo das ideias do mundo dos sentidos. O pragmatismo oferecia uma terceira hipótese às velhas disputas dualistas sobre a origem do conhecimento. A verdade está na razão ou nos sentidos, na teoria ou na prática, na física ou na metafísica, na ciência ou na religião. A verdade está aqui e lá, contemporizava o pragmatismo, desde que você acredite nela e haja conforme sua crença. Para Peirce, o pensamento é um sistema de ideias cuja única função é a produção de crenças. Crenças, verdades, conhecimento, no seu entender, nada mais eram que regras para a ação. Ação, aliás, que repetida, acaba virando um hábito. A essência da crença é a criação de um hábito. Diferentes crenças distinguem-se pelos diferentes modos de ação a que dão origem. Por exemplo, se você crê que esse objeto é um garfo, vai usá-lo para comer. A crença de que esse objeto é um garfo condiciona as ações que você fará com ele. Porém, um chinês do interior da China, que só usa pauzinhos para comer e encontra um garfo perdido, pode ter outra crença sobre o objeto. Pode pensar, digamos, que é um ancinho para vasos de flores. Sua crença o levará a usar o garfo com essa utilidade. 18 anos depois de Peirce lançar o pragmatismo, James apropriou-se do aspecto de prática da teoria e tornou-a popular, adaptando ao seu modo de ver como uma ferramenta, método aplicável inclusive a outras teorias. O pragmatismo é uma atitude de orientação, de olhar para as primeiras coisas, princípios, categorias, mas olhar também em frente para as últimas coisas, seus frutos, consequências. Pragmatismo, segundo o professor de filosofia Paulo Girardelli Jr., deveria ser nominado pragmatismos, no plural. Tantas as interpretações da teoria de Peirce que o próprio Peirce tentou preservá-la com outro nome, pragmaticismo. Sem sucesso, porém. Conforme Girardelli, cada filósofo entendeu de um jeito a noção de experiência da teoria. Enquanto para o epistemologista Peirce, experiência significava experimento, para o médico e psicólogo James, queria dizer vivência. James vinha da medicina, privilegiava o plano físico. Mesmo um fenômeno psíquico ou espiritual, para ele, era orgânico. Árvore é concreta, emoção é concreta.